Olá, os personagens da Odisseia. Hoje quero falar de Ulisses e Penélope, o casal amoroso da Odisseia. Ulisses, como última personagem da Ilíada, daqueles cuja vida continua através da Odisseia, Ulisses permanece um homem fiel ao seu primitivo caráter. Diante de Troia, ele era a alma do exército. Como acontecia com Nestor, nada lhe causava espanto, nem mesmo as deficiências do rei Agamenon, pois lá estavam eles para remediá-las. Tinha para isso não a galhardia, mas a inteligência, sutileza e o que faz os condutores de homens, o dom da palavra. Eis o que dele diz Antenor na Ilíada, canto 3. Apenas deixava a grande voz sair do peito, com palavras que caíam como flores de neve no inverno. Nenhum mortal nesse momento podia lutar contra ele. Profundamente psicólogo, tem o poder de movimentar as massas. Hábil que é, escolhe Diomedes para acompanhá-lo na expedição noturna. Aquiles é o valor, Ulisses é a ponderação. E os próprios deuses neles se desembaraçam da preocupação de remediar as situações. Pode-se notar diferença entre os dois homens na cena da querela. Ulisses, como Ajax, como Aquiles, está ameaçado por Agamenon. O rei pretende indenizar-se com as suas partes respectivas. Aquiles reage, Ulisses espera, pois conhece o seu homem. E mais tarde, quando se tratar de enviar uma embaixada ao herói, ainda é Ulisses o escolhido por Agamenon. Ele pode falar melhor do que qualquer outro. Na Odisseia, Ulisses torna-se o herói paciente. Não perdeu nada de sua habilidade ou astúcia. Revela-se indomável, apesar das vicissitudes. Tudo se encarniça contra ele. Acontecem-lhe os fatos mais extraordinários. Apesar de suas qualidades morais, Ulisses é infeliz a ponto de perder a própria força e entregar-se ao pranto. Mas isso revela a humanidade de seu caráter. A sua sagacidade e coragem são tais que ele resiste a todas as provas. Prevê o futuro, sendo o modelo da resistência espiritual. Não é mais unicamente o astuto da Ilíada, mas o homem que, entre as provas, se revela a si mesmo. Vítima do destino, mostra-se sob novo aspecto, o homem profundamente ligado à pátria, ao lar. Nada pode desviá-lo a não ser a magia de uma Circe, ou a vontade de uma deusa como Calipso. E ainda assim, indiferente aos desejos e cuidados de Calipso, chora o dia inteiro, o rosto voltado para o oriente em direção à sua Ítaca. Quando, por fim, graças aos auxílios dos deuses, consegue regressar à ilha, outra provação o espera, não menor do que a primeira. Para castigar os pretendentes, ele se preparará imediatamente, e desta vez a astúcia compensará a força dos inimigos. Hábil, observando, analisando os que estão ao seu redor, agindo astuciosamente, com uns e outros, prepara-se para traçar um plano de ação e em seguida executá-lo. É o herói extraordinário, para quem nada é impossível. Afetuoso para com o filho, a quem logo se revelou, admirador de Penélope, que usa de meios dignos dele para adiar a decisão ou recuperar os bens. Sabe conter-se até o fim, para que não prejudique o seu plano. Enfim, tem uma piedade que sempre o dirige aos deuses. Quer sentir-se seguro de que age em plena conformidade com Zeus. Lembremos-nos de sua prece a Atena. Isso está na Ilíada, no canto 10. Ouve-me, filha de Zeus, detentor da égide, e que sempre estás a meu lado, em todas as minhas fainas, tu que sempre me assistes, em meus movimentos. Agora, mais do que nunca, ama-me, Atena,
concede-me que volte glorioso aos navios, depois de ter perpetrado grandes feitos que aborreçam os troianos. E cumpre notar que o auxílio de Atena não lhe falta. Ela está sempre presente, pronta a dar um conselho, a agir se for preciso. Ainda há outro traço que encanta no caráter de Ulisses. 10 anos de guerra, 10 anos de luta contra a natureza e contra Poseidon não endureceram seu coração. Bom para seus navegadores, delicado com a jovem Nausicaa, nas provações parece sempre capaz de sofrer, bem como capaz de apreciar e amar aqueles que, como Eumeu, lhe permaneceram fiéis. A vingança não obscureceu a sua alma. É uma necessidade que na ação lhe parece doce. Mas o que deseja é reconquistar a calma e ficar de posse de tudo o que esperou, de tudo aquilo por que lutou durante tanto tempo. É o resultado de toda uma psicologia profundamente evolvida e que é o sinal da transformação do mundo egeu. A astúcia, a perspicácia de Ulisses permanece constante nos dois poemas. Penélope. Igual fidelidade encontra-se em Penélope. Durante 10 anos espera o esposo, sem deixar-se enfraquecer pela profunda tristeza, permanecendo a rainha bem adornada, desejada pelos pretendentes, mas que só quer ser desejável a Ulisses, quando este voltar, se voltar. Empregou todos os estratagemas para adiar indefinidamente uma resposta às mais exigentes solicitações dos pretendentes. Passaram-se os anos. Telêmaco cresceu e Ulisses não voltou. Quando afinal Ulisses se acha diante dela, quando as provas do arco, o castigo dos pretendentes, as próprias declarações demonstram claramente quem ele é, Penélope revela a mesma prudência, a mesma habilidade que seu esposo ao dissimular-se depois de chegar ao palácio. Serão necessárias novas provas íntimas de sua personalidade para que ela consinta em reconhecê-lo. Há como que um paralelo que ela consinta intencional, há um paralelo intencional entre a ação de Penélope e a de Ulisses. Astúcia, desconfiança a serviço da igual tenacidade. Ela pede que ele revele como foi construído o leito de ambos. Foi sobre uma árvore, permanecer essa árvore lá no quarto. Aí sim ela aceita a revelação de que aquele é Ulisses. Já se pretendeu que seu jogo com os pretendentes era ambíguo. Seria mais simples dizer-lhe a verdade. É desconhecer o quanto Homero estava limitado pela tradição dos esponsais de Ulisses, dos quais se utilizou. É o caráter tradicional de Penélope que o poeta descreve. Pessoal ao poeta é certamente a reação da mãe diante do filho que cresceu. Ela sempre vê em Telêmaco uma criança, mas este já se tornou uma adolescente e bruscamente dá a entender à mãe que daí por diante as decisões devem partir dele. Nem Penélope, nem os pretendentes haviam esperado por isso. Mas a partir desse momento, Penélope, que lutara sozinha sem nenhum auxílio durante tantos anos, subitamente pensa em deixar o poder ao filho e talvez em se casar de novo, acabando com essa situação dramática em proveito de Telêmaco. Embora guiado pela tradição, o poeta na cena do reconhecimento e principalmente na do encontro de Penélope com Ulisses sabe descobrir tonalidades simples e profundas que muito comovem. No estudo dessa personalidade, encontraremos novamente o processo homérico da oposição de caracteres. A Penélope fiel, que sabe repelir os pretendentes. O poeta opõe, desde o início do poema, Clitemnestra, que trai o esposo Agamenon. E o tema reaparece em 4 passagens diferentes no decorrer da obra. Serve-se de introdução, depois Nestor narra longamente a cena cruenta
no palácio de Argos. O mesmo episódio é retomado longamente na Evocação das Sombras, quando, com o elogio de Penélope por Anticleia, contrabalançam as invectivas de Agamenon. E, enfim, no último canto, na Evocação de Agamenon. Então, é interessante, o Homero ele resgata o final de Agamenon, opondo a personalidade de Clitemnestra, que vingou a filha e depois traiu Agamenon, matou Agamenon, foi morta pelo filho Orestes, à fidelidade de Penélope. Penélope permanece fiel, uma esposa dedicada, esperando a volta do amado. Viu-se nesse episódio desta comparação entre Penélope e Clitemnestra, que é retomada durante a Odisseia na voz de outros personagens, uma das chaves da Odisseia. Este tema da fidelidade, a nota agora do Robert Albreton, aqui no livro Introdução a Homero. Esse tema da fidelidade explica um outro episódio da Odisseia, o dos amores de Ares e Afrodite, cantados pelo Aedo. É uma nova ilustração do processo de oposição, os próprios deuses opondo-se aos dois esposos fiéis. A Odisseia não acaba também com uma oposição? Penélope, ao evocar os acontecimentos que lhes causaram, a ela e ao esposo, uma longa separação, rememora a lembrança da Helena, que apareceu tão ajuizada neste poema. Por ocasião da viagem de Telêmaco, ele encontra Helena com Menelau, tudo normal lá na ilha lá em Micenas. E ainda desta vez a infidelidade, causa de tantas desgraças, se opõe à sua própria fidelidade, que afinal lhe dá a felicidade. Então tudo isso, essa trama, ela permanece fiel. Helena morava não em Micenas, em Esparta, com Menelau. Em Micenas era então o Agamenon. Então hoje, percorrendo rapidamente estas duas personagens centrais da Ilíada, da Odisseia, Penélope e Ulisses, o casal de amantes que trazem aí para nós a importância da paciência, da fidelidade em meio às tribulações e saber esperar para o reencontro. Um abraço, até mais.